Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada. Meu nome é Hugo. Vamos continuar aqui a nossos comentários. E a próxima vítima é o artigo 4º, parágrafo 3º. Oh, meu Deus do céu. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.979. Que é um artigo bastante peculiar. Vamos chamar de peculiar. Certo? Também vai ser um vídeo curtinho esse. A gente vai entender o que ele significa, por que ele é uma inexigibilidade de licitação e por que você pode fingir que ele é uma dispensa, para facilitar a sua vida, se for o caso. Certo? Vamos lá. O que prevê o artigo? Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedores de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com idoneidade declarada com direito de participar de contratação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Certo? O texto aqui fala em idoneidade declarada, direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso. Eu já adianto que tem um ponto aqui que não está muito bem resolvido. Certo? E vai continuar sendo sem estar muito bem resolvido. Mas peço aos doutos, inclusive, que compartilhem suas opiniões quanto a esse ponto. Existem, pelo menos, umas 4 formas de você não poder contratar com o poder público. Certo? Existem mais, mas 4 são principais. A suspensão de licitar e contratar com o bem público, com o poder público, da 5, né? A suspensão do 873 do 8666, a declaração de idoneidade do 874 do 8666, a declaração de idoneidade da lei do TCU, a proibição de licitar e contratar com o poder público da lei de improbidade e a suspensão, impedimento de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou Município, da 10.520. Se a gente for ler de forma estrita, literal, o artigo, ele só trata de 2 possibilidades, que você pode ler como 3, que é a inidoneidade, pode ser a inidoneidade do TCU ou a inidoneidade da declaração de idoneidade, e a suspensão dos direitos de licitar e contratar do 873. Algo inclui a da improbidade administrativa e inclui a do pregão? É uma excelente pergunta. A gente não chegou a discutir isso na Câmara. Então, meu entendimento, tá? Que vale nada. Não é meu entendimento. Provavelmente sim. Nesse caso, você poderia utilizar analogia. O mesmo argumento que você poderia fazer esses 3, porque você não poderia fazer esses 2. Por que você pode utilizar uma empresa declarada inidônea pela 8666, você não pode utilizar uma empresa que recebeu uma suspensão de menor grau ofensivo da 10.520? Não sei te dizer. Não teria uma razão para justificar isso. Mas não é o que a literalidade está dizendo. Certo? Então, ao aplicar esse dispositivo, tem atenção para essa nuance, certo? Tem um professor que costuma dizer que vale um artigo, certo? Mas vamos lá, vamos na parte que importa. O artigo fala da expressão única fornecedora, certo? Ela não fala restrição no fornecimento, isso é uma expressão usada por um outro dispositivo. Ela não fala quando caso contrário for enviado, ela fala única fornecedora. Única fornecedora significa inexigibilidade, não há competição. Então, isso é uma hipótese de inexigibilidade tratada pela lei. Certo? Está no artigo de dispensa, mas é uma hipótese de inexigibilidade. Na prática, e o que nos leva... O segundo ponto eu já tratei, acabei tratando. Qual é a terceira questão? Para que eu possa utilizar o artigo 4º, parágrafo 3º, qual é a diferença entre uma dispensa e inexigibilidade? Em relação à formalização. Pensamos no 8666. Na 8666, como as duas aplicam o 26, a única diferença entre a dispensa e a inexigibilidade é que para a dispensa eu vou ter que comprovar
a hipótese específica de incidência, do 24, e para inexigibilidade eu vou ter que comprovar que não existe competição. De resto, eu vou ter que comprovar que o preço é que o preço é justificado, que eu escolhi o carinha bem, enfim. Certo? Pois bem, vamos transplantar isso para 13979, em que a hipótese de dispensa é enfrentamento da pandemia. Inexigibilidade também, né? Voltando aqui, fornecedora do bem e serviço a ser adquirido conforme o caput, e o caput trata da hipótese de dispensa, certo? Então, para dispensa e para inexigibilidade, a hipótese de incidência é combate aos efeitos da emergência. E aí tem aquela diferença, né? Para fazer inexigibilidade, eu teria que comprovar a inexistência de competição. Para utilizar o quarto parágrafo terceiro, eu tenho que comprovar a inexistência de competição, certo? Então, se eu faço uma dispensa e invoco o quarto parágrafo terceiro, eu comprovo a inexistência de competição. Então, o que é que falta? Nada, certo? A dispensa vai ser, você vai ticar tudinho que tem que fazer para inexigibilidade, mas vai chamar aquilo de dispensa, certo? Então, por isso que nesse caso da 13979 não se aplica ao 8666. Se você formalizar isso como uma dispensa, ninguém morre por causa disso, certo? Você vai cair com a instrumentalidade das formas, só questão de nomenclatura, uma mera irregularidade. Então vai permanecer igualmente válido, certo? Igual se você for perguntar o que é que isso é, são hipóteses específicas de inexigibilidade. De qualquer forma, se você fez uma dispensa, se você fez essa inexigibilidade específica para o artigo 4º, parágrafo 3º, você vai aplicar todo o regime da 13979. Detalhe: a 13979 não permite que você faça uma inexigibilidade para contratar insumo contra a Covid e aplicar o regime da 13979. Você tem que fazer uma dispensa, certo? Não existe hipótese de inexigibilidade da 13979, salvo a do artigo 4º, parágrafo 3º. Então, se você quiser aplicar o regime da 13979, de prorrogação contratual, de aditamento, esse tipo de coisa, se você quiser aplicar o regime da 13979, ou você faz uma dispensa, certo? Ou você faz a inexigibilidade do artigo 4º, parágrafo 3º. Certinho? Não existe a inexigibilidade geral da 13979. Certinho? E é isso. Olha só, rapidinho, nem doeu.